Voltamos. É muita dificuldade para hoje com esse problema de chuva, de energia, mas voltamos, vamos dar sim continuidade e eu quero acreditar que agora vamos para valer. Vamos lá, aciona de novo aquelas pessoas que estavam aqui ao vivo para podermos todos participar pelo menos da oração. E hoje Deus preparou uma palavra poderosíssima para nos abençoar. Espero que esse clima não venha atrapalhar a nossa live, né? Não vai atrapalhar a nossa live. Clica aí no coraçãozinho, clica também no aviãozinho, envia para pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus nessa noite. Vamos falar de algo poderoso que vai abençoar a todos que aqui estiverem, aqueles que vão assistir num outro horário. Eu quero ser boca de Deus, profeta do Senhor na sua vida nessa noite. Você que ainda não tinha colocado a palavra-chave, escreva aí Deus na minha casa. Tivemos uma interrupção de internet, aliás, de energia ou luz? De energia, né? Tivemos uma interrupção de energia, mas voltamos, estamos novamente ao vivo, assim como o nosso bom Deus vive. Coloca aí o seu comentário, coloca aí o seu like, aperta no coraçãozinho até ficar vermelho e envia também para 7 pessoas no mínimo através desse sinal de seta que está aqui embaixo. Aqui embaixo tem um sinal de seta, envia para mais pessoas, tá? Jatave, tá aí ô Jatave? Deus te abençoe, querido. Boa noite. A dona Elisângela também, Deus abençoe. A família Foga também está de volta. Aqui estou com o Instagram do Paulo Foga, Deus abençoe. E compartilha aí com mais pessoas. Eu sei que tem pessoas desesperadas nesse momento, pessoas precisando de um alento, pessoas precisando de uma resposta, pessoas precisando de um anjo de Deus na sua vida, pessoas precisando de Deus nesse momento. Envia para essas pessoas o link e vamos então todos fazer uma boa ação, fazendo com que a live chegue a mais pessoas e essas pessoas sejam abençoadas. Essa noite eu, sem demora, estava falando aquela hora que caiu a energia. Quero falar também daqui a pouco da obra literária do pastor Alex, como vencer as diferenças nos relacionamentos. Experiência própria, experiência de vida, experiência real, um livro legal, autêntico, reconhecido, revisado, com todos os direitos legais de um livro, apesar de pequeno porque é meu jeito de trabalhar. Eu sou muito resumido nas coisas, mas aqui está um manual que você não encontra na faculdade, não encontra em nenhuma livraria. O que está escrito aqui é algo que foi inspirado por Deus, é algo que a experiência me trouxe para ajudar pessoas nos relacionamentos. Relacionamento é a base da vida do ser humano. Assim que Deus fez o homem, Deus falou, Deus se relacionou através da comunicação. Aqui nós falamos da comunicação, falamos de muitas outras coisas, e eu vou dar este livro para as pessoas que acreditaram no meu sonho, acreditaram em mim, compraram o e-book que eu lancei na Hotmart e em outras plataformas. A todos que compraram o e-book vão ganhar esse livro aqui de presente, por sinal autografado, né? Eu sei que a Tatiana comprou, a família Foga comprou também um. Todos aqueles que compraram vão ganhar de presente, para que então possam ter mérito, porque acreditaram quando eu lancei o livro na internet. Com aquelas compras conseguimos então confeccionar o livro físico, né? O livro físico não tem como oferecer. Para mim, eu gostaria de oferecer um livro que eu fiz para a realização de um sonho de ajudar pessoas. Eu quero cada vez ajudar o máximo que puder as pessoas, com a experiência, com a palavra de Deus. Aqui tem versículos bíblicos, aqui tem experiências de vida, experiências que eu li em outros livros. Então, como ensino vai chegar a todas as pessoas que precisam. Você que conhece alguém que tem um relacionamento que está em problema, a pessoa não consegue se relacionar com seu marido, sua esposa, porque são muito diferentes, o casamento está acabando, recomenda a ela ler o livro do pastor Alex, Como Vencer as Diferenças nos Relacionamentos, e o subtítulo está aqui: Unidos nas Diferenças, o grande segredo do relacionamento forte.
E você que quer ter um relacionamento forte com seu filho, relacionamento forte com a sua sogra, com seu sogro, relacionamento forte com seu marido, principalmente aqui eu uso mais a questão da vida conjugal, vida sentimental, você deve ter esse livro. Se possível, no final vai ter aqui num comentário fixado o link que você pode comprar pelo Mercado Livre, pode comprar pela Hotmart, como você quiser. Na Hotmart vai comprar versão digital. Agora o físico você compra, ou então adquire com a gente mesmo na igreja, eu vou disponibilizar lá. E não é para eu ficar rico, não, até porque são poucos que eu fiz, bem pouquinhos mesmo. A gente não tem condição, é um livro de qualidade, uma capa de qualidade, como você pode ver, uma capa bonita, todo bem feito, folhas brancas para facilitar a sua leitura, todo bonito e fácil de ler, resumido. Você, em uma semana, eu li em 5 horas, você pode ler em 2 dias, 3 dias, é fácil de ler, uma linguagem muito simples para se entender e uma lição que não tem na faculdade, você talvez não tenha aprendido na igreja o que você vai aprender aqui, porque é uma junção de ensinamentos que vão nos ajudar nos relacionamentos. E relacionamento é base da convivência, não tem uma convivência sem relacionamento, e relacionamento partiu de Deus. Deus fez o homem e ele viu que o homem não podia estar só, fez alguém para se relacionar com ele. Então é muito importante a gente saber viver em relacionamentos, tá bom? Eu vou usar a experiência que eu tenho de ter vivido em outros países, muitos países que eu vivi, ser casado com uma pessoa estrangeira, aliás, eu sou estrangeiro, casado com uma pessoa brasileira, essa diferença, como é que a gente conseguiu lidar, como é que a gente consegue ser muito feliz, como é que a gente consegue se entender, como é que a gente consegue viver, somos muito diferentes, mas nós somos felizes, vivemos uma realidade completamente diferente da nossa, da minha, de onde eu vim, e da dela, de onde veio, mas vivemos com tanta dificuldade, mas vivemos bem. E quero dividir isso com vocês através dessa obra. Então já está disponível, vamos ter um lançamento oficial e eu queria que você tivesse o seu. Tem bem poucas unidades aqui e se você quiser você vai ter também o seu livro. Mas não é para isso que eu vim aqui, a live você sabe que acontece toda quinta-feira, independentemente do livro ou não. Eu queria que você compartilhasse a live para mais pessoas, tem pouca gente aqui, eu tenho desejo de abençoar as pessoas, eu quero abençoar as pessoas, eu quero levar a palavra de Deus para as pessoas, quero levar o poder de Deus para as pessoas. E você que ainda não tinha escrito a palavra-chave, qual é a palavra-chave? Deus na minha casa. Coloca de novo, Deus na minha casa, e Deus envia um anjo na sua casa para te dar uma bênção, para te dar proteção, para te dar segurança e para fazer aquilo que estava dando errado na sua vida dar certo. A live de hoje nós vamos falar de algo muito importante que Deus me tocou muito hoje, quando eu estava na igreja meditando. Por que você faz o bem e só colhe o mal? Né? Por que a gente faz o bem e só colhe o mal? Sendo que a regra da vida é tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se nós plantamos o bem, por que colhemos um mal? Por que as pessoas colhem um mal? Isso eu tirei de uma citação de Jó. Jó, ele falou aqui no livro de Jó, no livro de Jó 31, ele falou assim: esperava eu pelo bem, e eis que me veio o mal. Aleluia. Jó esperava o bem e lhe veio o mal. E não tem sido assim com você? Você é uma pessoa boa, uma pessoa de caráter. Tudo que você semeou foi o bem. Você tentou ajudar pessoas, mas você só colheu o mal, ou você só colhe o mal. Jó, ele chegou a essa situação: esperava eu o bem, e eis que me veio somente o mal. Como lidar com uma situação como essa, quando a Bíblia fala que quem planta, colhe? Se a gente planta feijão, se alguém planta feijão, não espera colher milho. Se alguém planta milho, não espera colher amendoim. A pessoa planta feijão, espera colher feijão. Jó era do bem. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, e um homem que se desviava do mal, era um homem bom. Mas a Bíblia diz que ele veio a colher o mal, como ele mesmo disse aqui no livro. Esperava eu o bem, e eis que me veio o mal.
Esperava eu a luz, veio-me as trevas, a escuridão. Quer dizer, ele esperava a luz pelo bem que ele fazia. Quando ele se desviava do mal, ele não queria confusão, ele não queria mal. Mas do nada acontece uma confusão na vida dele, perde os 10 filhos que ele tinha, perde uma numerosa riqueza. Puxa, ajudou tanta gente, igual você que está aí, que eu estou vendo, você está aí, você está se sentindo identificado com essa palavra. E você está dizendo assim, Deus está falando comigo. Tem gente aqui que está arrepiado, porque emprestou seu nome para alguém, emprestou dinheiro para alguém, fazendo bem. Passou madrugadas ajudando alguém, trabalhou quando não devia para cobrir alguém, fez de tudo e às vezes faz para pessoas próximas. Tirou da boca até dos filhos, às vezes, para dar uma pessoa desconhecida. Abriu a porta da sua casa para alguém, porque você é do bem, você é uma pessoa boa. Pode ter seus defeitos, como todo ser humano tem defeito. Algum ser humano aqui não tem defeito? Quem não tem defeito, coloca aqui nos comentários. Eu não tenho defeito, vou te dar um prêmio. Todos nós temos defeito, mas nós procuramos o bem. Você procura o bem, procura ser do bem. E às vezes, no seu bem, o bem que você faz, você só colhe o mal. E às vezes você fica se questionando, mas puxa, eu só fiz o bem para essa pessoa. Eu só ajudei essa pessoa. Eu só dei até o que eu não tinha para essa pessoa. Jó falou aqui, Jó era um homem temente a Deus, desviava-se do mal, tinha um caráter de família, era verdadeiro, era honesto. E do nada ele começou a colher ruindade. E ele escreveu aqui, esperava eu bem, e eis que me veio o mal. Eis que me veio o mal. Como uma pessoa que plantou o bem, uma pessoa que fez o bem, uma pessoa que ajudou os outros, e só colhe ingratidão, colhe maldade, colhe ruindade. Esperava ele disse, continuando disse aqui, esperava eu a luz e me veio as trevas. Talvez essa é a sua situação. A sua vida toda você se dedicou para viver na luz. Talvez você está numa idade que até por essas alturas você esperava ficar descansado. Labutou, suou para criar os seus filhos, fazer eles do bem. Hoje, o retorno que você tem dos seus filhos não é o bem, é o mal. Você é a ovelha negra. Você é xingado, você é desrespeitado, quando você fez de tudo. Talvez, se você não fizesse o bem, essa pessoa que hoje te humilha estava morta. Se você não tivesse sido benevolente com essa pessoa, não tivesse sido uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, ela nem estaria onde ela hoje está. E talvez hoje, por ela estar 2, 3 degraus acima de você, ela, em vez de retribuir o bem que você plantou, ela retribui com o mal, como Jó falou. Esperava eu o bem. De quem você tem esperado o bem? Talvez você espera o bem do seu marido, que você se dedica com amor, com carinho, mas ele não tem sido bom para você, tem sido áspero, grosso, mal educado, humilha, maltrata. E você fala assim como Jó, não esperava isso, porque a minha vida toda eu dedico ao nosso casamento, procuro fazer o melhor. Isso acontece, não estou falando coisa da minha cabeça não. E talvez você é aquela pessoa que diz assim, puxa, hoje eu tô sendo tratado mal com os meus filhos. Eu sei disso porque eu sou ser humano, vivo numa sociedade comum e aberta, que a gente tem informação. Filhos desrespeitando mãe, que talvez se não fosse essa mãe, esse filho não estaria nem onde ele está hoje. Você suportou ele quando criança, quando ficou doente, quando teve virose, cagou na sua mão, você teve que limpar, gufou em você. Você limpou até com a língua o gufe. De tanto amor, tanto carinho. Hoje, em vez de você colher o bem que você plantou, você colhe o mal, colhe o desrespeito. Eu não estou aqui falando de dissensão, não. Estou pregando um versículo que está na Bíblia. Quantas pessoas você deu dinheiro? Quantas pessoas você emprestou? Quantas pessoas você deu o seu nome para comprar algo e deixou o seu nome na lama? Quantas pessoas você tirou da sua casa, dos seus filhos, da sua mesa e você deu para essas pessoas? Sabe depois o que fizeram quando elas receberam o que elas queriam? Cuspiram na sua mão. Na mesma mão que ela recebeu, ela depois cuspiu. A gratidão dela foi um cuspe na sua mão. Escreva aqui, misericórdia, Senhor.
Porque essas pessoas são misericórdia. Mas você vai entender, Jó passou por isso aqui, porque Deus permitiu como uma provação. Aleluia. Como uma provação. E talvez você esteja sendo provado. Quantos por terem colhido o mal, quiseram ser do mal também. Ah, porque o mundo todo é mal, então eu vou ser mal também. Não. Porque às vezes Deus está te provando, como Deus provou Jó. Deus provou Jó, isso é tão verdade, que no último capítulo do livro de Jó, depois que Jó passou tudo isso, vê o que Jó aqui falou. Esperava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava eu a luz, veio-me a escuridão. Deus permitiu Jó passar por isso, a morte dos filhos, perder toda a riqueza, todo o dinheiro, e às vezes por causa do mal que você está passando, as dificuldades, você fica blasfemando, você fica murmurando, você fica resmungando contra Deus, você fica falando mal da sua essência, da sua verdade, você começa a se inclinar para o lado do mal. Você começa a ser falso quando você não era falso. Você começa a ser falsa quando você não era falsa. Por quê? Você vê todo mundo sendo mal, sendo falso, sendo errado, e você há muito tempo fez o bem, e você só colhe maldade, você fala, não, você é igual a todo mundo. Não seja Maria, vai com as outras. Jó passou por tudo isso, Deus estava provando Jó. E é tão verdade isso, olha o que diz no último capítulo de Jó, capítulo 42, no versículo 12, diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. No outro versículo diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Deus mudou a sorte de Jó. Aleluia. Fala que Deus vai mudar a minha sorte. Eu quero ser profeta de Deus nessa noite e dizer assim para você: o mal que você está vivendo, essas colheitas que você está tendo de coisas que você não plantou, e você se questiona, mas eu só plantei o bem, eu só fiz o bem, eu queria luz, eu queria paz, eu não estou tendo paz, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo traído, eu estou sendo envergonhado. Deus lá na frente vai mudar a sua sorte. Se você continuar firme, sem trair, sem enganar, sem ser hipócrita, sem ser falso, se você ser verdadeiro, Deus vai te honrar. Jó passando tudo o que ele passou, e ele mesmo falou, eu acredito que Jó falou aqui com lágrima nos olhos: puxa Deus, eu esperava o bem, porque eu sou do bem, eu só fiz o bem para as pessoas, eu ajudei, eu não fiz mal a ninguém. Enquanto os meus filhos festejavam, eu estava lá orando por eles, intercedendo por eles, e do nada veio um vento que matou todos os meus filhos. Puxa, eu pagava, ele tinha numerosa gente ao seu serviço, trabalhadores, ele honrava os seus compromissos, pagava os seus trabalhadores, e do nada ele perdeu tudo que ele tinha. Ele amava a esposa do nada vira, fala: amaldiçoa o seu Deus e morre, miserável. Em outras palavras, quis dizer isso. Então, ele foi colhendo uma sucessão de males, quando ele nunca tinha plantado o mal. Escreva assim: a gente colhe aquilo que a gente planta. Escreva aí. A gente colhe aquilo que a gente planta. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Jó achou que ele estava colhendo o mal, mas não estava. Aquilo que ele plantou, ele colheu. E sabe como ele colheu? Colheu em dobro. Aleluia. Escreva aqui: eu vou colher em dobro. Não interessa o que você está passando. Jó chegou a um estado de ele ficar em feridas. Sabe, pegou chagas, úlceras, a carne fedia. A Bíblia diz que os cachorros vinham, lambiam ele até as unhas caíram, ele tinha que pegar um caco para se coçar. Ele tinha que pegar um caco para se coçar. Mas mesmo nesta situação, Deus foi fiel com ele. E ele colheu, está aqui escrito: Deus mudou a sorte de Jó. Assim abençoou Jó o último estado, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. A Bíblia diz que ele teve em dobro tudo que ele antes tinha. Então, e aquele mal, pastor?
E aquele mau profeta que ele viveu, aquilo era uma provação, era uma parte do processo que ele tinha que passar. E talvez o desrespeito que você está pegando, sabe, a colheita, ela é infalível. Não pense você, por estar acontecendo mal na sua vida, sendo que você só plantou o bem, que essa é a regra natural da vida. Não é. A gente planta feijão, vai colher feijão. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Você plantou amendoim, vai colher amendoim. Pode demorar. Mas se é amendoim que você plantou, você vai plantar, vai colher. Então continue plantando o bem, continue sendo do bem, continue fazendo o bem. O mundo está podre, o mundo está deteriorizado, o mundo está incrédulo, o mundo não quer mais saber de nada. Você continue fazendo a vontade de Deus. Mas pastor, estou pagando o preço de uma coisa que eu não fiz. Posso te confessar uma coisa? Eu também. Eu dedico a minha vida fazendo o bem para as pessoas. A custo zero. A custo zero. A custo zero. Mas nem sempre eu colho o bem que eu planto para as pessoas. Tem gente, se eu pudesse tirar da minha boca e dar para as pessoas, eu faria. Mas talvez as mesmas não fariam para mim, como muitas já provaram que jamais fariam. Então Jó passou por isso. Ele disse: esperava eu o bem e só me veio o mal. Esperava eu a luz e só me veio as trevas, a escuridão. Você que está na escuridão agora, em alguma área da sua vida, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, você é aquela pessoa que se dedicou, você trabalha igual um bolo velho, um condenado, permita uma expressão. Mas o que você ganha é uma escuridão, é uma injustiça. Deus mandou te dizer através da palavra dele que ele é fiel na sua promessa e ele honra aqueles que plantam. Ele abençoa. Ele abençoou Jó, ele muda, ele transforma. E nessa noite eu quero que você receba o poder da transformação na sua vida. Desse estado que você está para um estado melhor. A Bíblia diz aqui assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ser muito mais abençoado do que era antes. Tudo aquilo que ele passou como injustiça, como sofrimento, foi anulado. Então tudo que você está passando como uma colheita ruim, como dificuldade, como trevas, como escuridão, Deus vai abençoar esse estado em que você está e vai tornar esse estado muito mais melhor do que você pudesse imaginar. E eu quero que você creia nessa noite como alguém que está vindo da parte de Deus para falar para você, porque essa palavra jamais mentiu. Não estou falando nada da minha cabeça, mas o que está testificado na palavra de Deus. Abençoou o Senhor. Esse mesmo Senhor que abençoou Jó é o Senhor que nós acreditamos. É o Senhor que nós vamos orar a Ele daqui a pouco. É o Senhor que nós buscamos. Esse mesmo Deus que mudou o estado de Jó, deu ele em dobro de tudo que ele tinha antes, o que havia perdido. E Deus está falando aqui para alguém que perdeu felicidade, perdeu alegria, perdeu esperança de ter saúde. Deus vai mudar o seu estado, vai mudar esse estado em que você está, pegando do estado caótico que você está, o estado deteriorizado que você está e fazendo o seu estado melhor do que qualquer um outro estado. Eu falo isso sem medo de errar, porque essa palavra jamais mentiu. Passam milhares de anos que essa palavra foi escrita e ela está mais atualizada do que qualquer outro livro que já foi escrito. A palavra de Deus é verdadeira, é pura, mas nós precisamos nos encaixar na palavra e acreditar nela. A Bíblia diz: nada do que existiu passou a existir se não fosse pela palavra. E se a palavra hoje está dizendo Deus mudou a sorte de Jó, então você diga aí também: Deus vai mudar a minha sorte, porque é o mesmo Deus que nós estamos buscando. Não tem nenhuma imagem aqui, não tem nenhum poste ídolo aqui, não tem nenhum santo aqui, não tem nenhuma imagem aqui. Nós acreditamos no Deus de Jó, no Deus que mudou a sorte de Jó. Esse Deus pode mudar a sua sorte. Mas pastor, é uma treva que não tem precedência. O senhor não imagina como a minha situação está. Você poderia imaginar como Jó estava?
Você poderia imaginar alguém que perdeu 7 filhos num só dia? Você já perdeu um filho? Ah, não, meu filho não me respeita, mas você não perdeu ele. Ah, mas o meu filho está desse jeito, mas você não perdeu ele. Jó perdeu 10 filhos num só dia. Um pai enterrar 10 filhos num só dia. Não eram bebês não eram fetos. Eram filhos já crescidos, com família organizada. Ele perdeu num só dia. Ele disse, eu esperava o bem. Sabe o que Jó fazia pelos filhos? Enquanto os filhos estavam em banquetes, festejando, curtindo a vida, Jó estava orando. Jó estava dando oferta a Deus para eles, falando assim, Deus, proteja eles. Talvez nessas festas que eles estão pecando, estão desagradando ao Senhor, mas por essa oferta que eu dou, tenha misericórdia deles, guarda eles. Quer dizer, Jó fazia o bem. Por isso ele disse, com lágrima nos olhos, esperava eu o bem. Eu não esperava ver os meus filhos mortos. Eu esperava meus filhos crescendo, meus filhos cuidando de mim, meus filhos cuidando da minha riqueza, porque Jó era muito rico. O que é que aconteceu? Os filhos de Jó morreram todos, num só dia. Num só dia. E Deus estava vendo. Deus estava vendo. E Deus estava vendo tudo em silêncio. E como deve ser o seu caso agora? Deus está em silêncio para você. Você ora, é como se não estivesse acontecendo nada. Você pede, é como se não estivesse acontecendo nada. Aí chega lá no final. Você já ouviu uma frase que se fala assim, a vida é um jogo. Onde é que está a importância do jogo? A importância do jogo está no resultado. O resultado nunca vem no começo. O resultado sempre vem no fim. Assim também é a lei da semeadura. Quem semeia não vê um resultado no começo. Ele só vê o resultado no final. Jó semeou bem. Ao longo da sua vida, ele colheu muito mal. Ele queria ver luz, ele via trevas. Mas no final de tudo, Jó foi muito abençoado. A sorte de Jó mudou. Eu quero profetizar. Quero ser usado por Deus para declarar uma palavra profética na sua vida. Esse estado em que você está vai ser mudado. Essa sorte que você está vivendo vai ser mudada. Deus vai te dar uma sorte exuberante, uma sorte abençoada, uma sorte poderosa, uma sorte melhor do que a que você um dia já esteve. Você crê? Então escreva aqui, eu creio. Você que crê que o seu último estado será melhor. Eu vejo gente fazendo chacota de mim. Ah, queremos ver. Pode ver, pode esperar sentado. Eu não tenho pressa. Tem uma coisa que eu tenho é paciência. A gente vai ver. Quem vai rir por último? Jó tinha amigos. Os amigos zombaram dele também. E eu queria ver a cara desses amigos dele. Quando Deus fez isso aqui, assim abençoou. Aleluia. Aleluia. Assim abençoou o Senhor. Escreva aqui, o Senhor vai me abençoar. Escreva isso. O Senhor vai me abençoar. O Senhor vai me abençoar. O Senhor vai me abençoar. Eu tenho certeza disso. O Senhor vai me abençoar. Deus vai te abençoar. Tem gente, quando eu publiquei que ia fazer o livro, riu. Fala, a gente quer ver, acha que é fácil. Tá aqui, a obra feita. Que Deus é bom. Sem condição nenhuma, eu fui buscar esse livro numa situação tão difícil que tive que pedir o pastor João emprestado. Por quê? Não quero ganhar dinheiro com ele. Não tem como ganhar dinheiro com livro nesse país onde as pessoas não têm cultura de ler. Mas eu fiz para ajudar pessoas, porque eu sei que tem relacionamentos que estão indo a ralo abaixo só por falta de entendimento na comunicação. E eu escrevi aqui sobre comunicação nos relacionamentos. Que um casamento se destruiu só por causa de dinheiro, não saber lidar com dinheiro. Eu escrevi aqui sobre dinheiro, sobre parte financeira no relacionamento.
sobre empatia, sabe? Alguém não se colocar no lugar do outro. O casamento às vezes acaba porque um não se colocou no lugar do outro. E não se colocou por quê? Porque ela acha que é diferente. E tudo isso para ajudar pessoas, só para isso. E fiz um voto de tudo que eu vou vender, de tudo o que esse livro vai trazer para mim, o que sobrar depois de pagar o material, a confecção, eu quero doar para a África. Eu vou doar para a África, para ajudar alguém na África. E eu vou fazer isso. Então não é para nada para o benefício próprio. Porque eu tenho certeza que um dia o que eu vou colher vai ser isso aqui. Abençoou, serei abençoado. Serei abençoado como venho sendo abençoado. Mesmo com necessidade. Eu sou um homem abençoado. Abençoado por Deus. Abençoado por Deus. E você pode falar também, ter um pastor abençoado, até escrever um livro, pode até se orgulhar. O Tucatá e Tuca vai falar agora, o meu pastor escreveu um livro e vai mostrar para todo mundo, o livro aqui do meu pastor. E Tuca, me ajuda aí, faz essa propaganda. Tuca faz boa propaganda para o seu pastor. Deus te abençoe. Brincadeira, vamos orar, já são 10h40, vocês vão dormir. Vamos orar. E eu queria que você recebesse essa palavra que foi dada para você. Deus lembrou de você nessa noite. Você que tem pensado assim, puxa, eu planto tanta coisa boa, mas só me vê o mal. Ajudei tanta gente, só me pagaram com o mal. Fiz de tudo para meus filhos não seguirem esse caminho que estão seguindo. Só foi casar que tudo virou avesso. Tudo virou avesso. Tudo está destruído. E não foi isso que eu planejei para eles. Talvez hoje você está tendo que pagar uma fatura que não foi você que provocou. Alguém que você de boa fé tentou ajudar, te deixou no prejuízo. Deus está falando assim. O seu último estado será melhor do que esse que você está passando. Não blasfeme, não murmura. Jó falou assim. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. A Ele toda honra e toda glória. Tudo é para a glória de Deus. Dê glória a Deus nas suas necessidades. Dá glória a Deus nas suas dificuldades. Nós temos uma natureza meio errada de reclamar. Quando faz muito frio, a gente reclama. Quando faz muito calor, a gente reclama. Quando não tem dinheiro, a gente reclama. Ah, que miséria, que vida difícil. Aí quando tem muito dinheiro, também puxa um monte de boleto para pagar, um monte de problema, um monte de coisa para resolver. Essa é a nossa natureza, a natureza de reclamão. Então não reclame, acredite, confie em Deus. Você está passando por uma luta, por uma situação difícil, você estava esperando luz, te veio escuridão. Acredita, Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar o seu estado, vai fazer esse seu estado atual ser muito melhor do que o seu estado anterior. Confie em Deus, confie na palavra e Ele está contigo aí. Eu quero orar por você e Deus vai manifestar o grande poder na vida dele. Mas antes de eu orar, quero convidar vocês para o culto de sexta-feira, o culto da libertação. Eu falava ontem, na quarta-feira, para as pessoas que estiveram, que agora é a reta final do ano. Você sabe que todo final precisa de um preparo. Quando você está no final de uma produção, você se prepara. Quando você está no final de um ano letivo, ano escolar, você se prepara para um exame. Quando você está no final de um curso, você se prepara. Quando você está no final de uma gravidez, você se prepara. Nós temos alguém que é nosso adversário. Quem é nosso adversário? Que a Bíblia fala? O diabo. O diabo está se preparando para o seu Natal ser o mais triste possível. Ah, pastor, está jogando praga? Não, estou falando a verdade. E estou sendo aqui boca de Deus. Você acha que o nosso adversário fica de braço cruzado? Se fosse assim, então ele não seria adversário. E se ele não fosse adversário, a Bíblia não falaria. Se a Bíblia fala que ele é adversário, é porque ele é adversário. Então, um adversário, no final do campeonato, ele se prepara. E o final do ano é final de um ciclo. Muita coisa muda de um ano para o outro. Então o diabo não vai querer perder. Tem coisas que você lutou, você é uma pessoa de luta, você batalhou o ano todo. O diabo quer te fazer perder lá no final. E ele sabe esperar. Então a gente vai se preparar. A melhor maneira é se preparar, combatendo, mostrando a sua força total, que o inimigo não vai fazer o seu ano terminar da pior maneira possível. Recado dado. Se você quiser, você vai obedecer. A melhor maneira de expressar a fé é na obediência. Venha no culto de sexta-feira. Você não perde nada participando 1 hora de oração.
1 hora de culto e você sair dali com sensação de vitorioso e garantir para Satanás, nenhuma cilada que você vai fazer esse final do ano vai servir. Nenhuma cilada que você vai fazer para tentar estragar o meu Natal, o meu casamento, a minha família, nada vai servir. Deus estará comigo e eu vou te colocar debaixo dos meus pés e Deus vai te dar vitória. 7h30 da noite eu quero te ajudar e você se ajude também para celebrar vitória e passar o ano da melhor maneira possível. Ah, pastor, eu não creio, já ouvi muito isso, então continue do jeito que está. Mas dizia o velho ditado lá da minha terra, quem avisa, amigo, a gente tem entendimento espiritual, está aqui para te ajudar naquilo que você não entende. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante da tua face eu estou nesse momento. E eu oro por essas pessoas, Pai, que estão comigo aqui, que se perguntam como Jó se perguntou. Aliás, lamentam como Jó lamentou. Sou uma pessoa do bem. Dediquei a minha vida com todos os meus defeitos, tentando fazer o máximo do bem às pessoas. Mas eu tenho colhido o mal. Tudo que me acontece é como se o que eu plantei foi apenas semente ruim. Mas não, eu plantei semente boa, ajudei gente. Procurei ser honesto, verdadeiro. Mas há uma escuridão em vez de luz. Há mal em vez do bem. E Deus mandou te dizer aqui, meu amado, minha amada, que Ele está te provando. Porque o seu último estado será muito melhor. Ele te dará em dobro aquilo que você perdeu. Ele te dará em dobro aquilo que está na sua vida como prejuízo. Talvez o prejuízo vem se alastrando há anos. Você vem tendo percas, vem tendo situações difíceis, vem enfrentando escuridão. E Deus me trouxe aqui nessa noite como profeta, como boca de Deus, como um anjo de Deus para te dizer, assim como Ele falou para Ana, assim como Ele falou para a esposa de Abraão, olha, daqui a 1 ano você vai abraçar um filho, Ana riu, mas aquilo era verdade. Talvez você não acredita, mas o que eu estou profetizando aqui é verdade. Esse estado caótico que você está será transformado para um estado muito melhor do que você já estivera antes. Deus te abençoe nessa noite. Deus te abençoe nessa noite. Deus te abençoe nesta noite. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Você que ainda não tinha escrito, escreva aí embaixo. Deus na minha casa. Receba Deus na sua casa nessa noite. Receba Deus na sua família nessa noite. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém e glória a Deus. Olha, compartilhe essa live com alguém. Permita essa pessoa alcançar também a bênção de Deus. Eu vou ficando por aqui na promessa de voltar na live só na próxima segunda-feira. Beijinhos, abraços e carinhos sempre sem ter fim. Até lá. Tchau, tchau.